Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Patrícia, o DIEESE divulgou o resultado da pesquisa de cesta básica realizada em março, né? Até o dia 18 de março, foi interrompido ali por conta do coronavírus. E ali foi constatado que o preço da cesta básica teve aumento em 15 das 17 capitais pesquisadas, sendo que a cesta básica mais cara foi a do Rio de Janeiro, com R$ 536,65. Com base nela foi calculado o valor do salário mínimo, que deveria ser o ideal hoje no Brasil, que estaria em R$ 4.483,20. Como é que você vê os resultados dessa pesquisa e também esse cenário, né? Já que hoje, por exemplo, a gente não tem uma política de valorização do salário mínimo como já teve no passado? Bom dia. Então, nós fizemos essa pesquisa em março, paramos no dia 18 por conta da pandemia, e agora, em abril, nós fizemos um outro tipo de levantamento. Então, nós temos outros números já de abril em relação à cesta básica. E aí eu gostaria de contar um pouco o que são esses números de abril, porque os de março mostraram já um aumento grande e um valor do salário mínimo de R$ 446, mas agora, em abril, o salário mínimo chegou a R$ 4.770. Tá? Então, eu vou contar um pouco como que foi feita essa pesquisa no mês de abril. Então, o DIEESE, mensalmente, ele realiza a pesquisa nacional da cesta básica e ele vai aos locais para fazer a coleta de preço. Em abril, por conta da pandemia, o DIEESE, então, resolveu suspender essa coleta e, então, começou a pesquisar formas de obter preços dos supermercados. Supermercados, padarias, açougues, que são os estabelecimentos onde onde a gente realiza a pesquisa nas 17 capitais. E a gente fez isso, buscou essa forma, porque a gente entende a importância da pesquisa, principalmente nesse momento onde você tem toda uma economia afetada por conta da pandemia e também para que evitasse o apagão de dados. Então, a gente buscou essa forma alternativa. Nós ligamos para vários estabelecimentos por telefone, por e-mail, também fizemos coleta pela internet, principalmente das grandes redes, onde você consegue comprar online, e aí você tem o preço ali disponibilizado. E aí a gente entende que os preços de abril, eles são uma quebra em relação à amostra da pesquisa nos meses anteriores. Por quê? Porque nos meses anteriores a gente ia presencialmente e nesse mês a gente fez por telefone, tentou outras formas de coleta, né? Mas, quando a gente então olha para abril e a gente observa o aumento da cesta básica em 16 das 17 capitais, a gente sabe que esse aumento aconteceu. Pode ser que ele não tenha acontecido na magnitude com que a gente divulgou. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue ir a um mercadinho menor, não consegue o preço ali naquele mercadinho, mas você consegue o preço numa rede online onde o preço é maior. Então, os dados precisam ser um pouco relativizados para que a gente possa entender o que aconteceu. Porém, a tendência foi de alta em todas as cidades. E em São Paulo, especialmente, nós fizemos a coleta presencial em horários alternativos, com toda a proteção possível, mas fomos aos supermercados para fazer a coleta da cesta básica. E aí a gente então tem esse resultado de abril, ele mostra um aumento nas 16 capitais. Em São Paulo, de março para abril, o aumento foi de 7%. É um valor muito expressivo, um valor muito expressivo e que a gente fica pensando que num mês de pandemia, onde a economia está toda afetada, os alimentos básicos,
eles têm esse aumento muito grande. O que a gente observou? Que quase todos os alimentos mostraram aumento. Então, você tem o tomate com um valor muito alto, quase 19% de aumento, carne, 5% de aumento, e o feijão, ele aumentou em todas as capitais. Em São Paulo, foi 6,34%, é um valor muito alto. Então, quando a gente olha para esses problemas, a gente percebe o quê? Tem questão do clima, no caso do tomate, tem a questão do clima, no caso do feijão também o clima acaba afetando. No caso da carne, muita exportação e pouca oferta. E, em alguns casos, por exemplo, arroz, que também aumentou em 13 capitais, você tem a questão de um aumento do consumo durante a pandemia e que depois elevou o preço do grão. Agora, Patrícia, só interrompendo aqui, vendo inclusive a questão dos aumentos aqui, né? A gente teve um aumento grande em Campo Grande, 10,07%, São Luís 7,10%, mas nós estamos agora com uma economia, na verdade, deprimida, né? Tivemos até deflação, ou seja, o custo da cesta básica subiu mesmo com uma economia estagnada. Exatamente. Por exemplo, em 2020... a gente teve um aumento de 10%, com uma economia que não gera emprego, para uma economia parada, e com as pessoas em isolamento e os preços dos alimentos essenciais subindo muito. São alimentos que estão sempre na mesa da família do trabalhador. Então, isso coloca um desafio para frente. E principalmente porque o DIEESE, ele estimou agora em abril um salário mínimo de R$ 4.670. É um salário mínimo que é mais de 4 vezes o valor do mínimo. E só a cesta de alimentos para uma pessoa aqui em São Paulo, ela custa R$ 556. Então, a gente entende a importância do abono emergencial, mas ele serve para comprar, ele quase que equivale ao valor da cesta aqui em São Paulo, que coloca um desafio para frente, né? Como que a gente vai superar isso? E nesse aspecto, Patrícia, você acha importante que o Congresso Nacional, no caso, já que a gente sabe que não existe essa sinalização por parte do Executivo, volte a discutir uma política de valorização do salário mínimo que existia, foi abandonada, agora nós temos já alguns anos uma não valorização, no caso, não temos reajuste real. Você acha que essa é uma discussão necessária, Patrícia? Eu acredito que sim. Eu acho que nunca deveria ter saído da pauta do governo. Foi muito importante ao longo dos anos, fez a diferença, principalmente durante o período de crise externa. E o Brasil, quando essa crise externa chegou aqui em 2009, foi importante. O salário mínimo sustentou o crescimento, o consumo da família permitiu com que o Brasil passasse de uma forma mais suave pela crise. Então, pensar em retomar a política de valorização do salário mínimo é essencial para que o país consiga passar pelas coisas de uma forma mais tranquila, sem que a gente penalize tanto a população. Certo. Patrícia, em relação à pesquisa, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar? Acho que é importante a gente destacar que a pandemia ela mudou o hábito das pessoas e efetivamente a gente observou a gente observa durante a pandemia a dificuldade de sair de casa, mas a gente chama atenção pela necessidade de continuar pesquisando o preço, de buscar lugares mais baratos para comprar. Existe uma variação muito grande de preços entre os estabelecimentos. E então que o consumidor siga pesquisando, mesmo que faça isso por telefone, que faça isso online, mas que ele pesquise para que ele possa comprar o alimento de qualidade que ele sempre consumiu com um preço mais barato. Tá certo. Patrícia, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau. Bom dia.
Bom dia. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.